Outubro de 2023 foi o mês mais quente da história no mundo. A temperatura média do ar na superfície foi de 15,3 graus, que é 0,85 décimos de grau maior que a média dos anos de 1991 até 2000 e 0,15 décimos de grau mais quente do que em 2016. E a previsão é de uma nova onda de calor nessa semana. As temperaturas elas podem bater os 45 graus no Brasil central. Então a gente vai chamar agora o Arthur Miller para repercutir esses dados importantes, porque a gente falava, né, Arthur, antes do nosso podcast, que a gente grava aqui na nossa conversa diária todas as manhãs, que é bem provável também, e a gente até pode soltar essa manchete exclusiva em primeira mão para os nossos telespectadores, é bem provável também que a gente tenha em 2023 o ano mais quente da história. Não é só o outubro, é o ano também. Mesmo sem contar com esse 1 mês e meio que está faltando ainda para o fim do ano. Como é que você chegou nessa conclusão? Compartilha com a nossa audiência. Uma boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Obrigado, Priscila. Uma boa tarde para você que nos acompanha aqui no Mercado e Companhia. Pois é, mais recordes aí sendo quebrados, porque veja só, segundo a Copérnicos aí, centro que monitora as mudanças climáticas aí na Europa, veja só, esse mapa que é do globo, que representa as temperaturas mensais, a anomalia no mês de outubro. Praticamente o globo inteiro em vermelho, só com algumas partes aí da Antártica com temperaturas abaixo da média, o que é bom, né? Porque o degelo lá vinha batendo um recorde, só que infelizmente na parte central é uma situação muito quente, o que contribui principalmente para o aquecimento das águas aí no Atlântico Sul, o que potencializa aí os ciclones e as baixas pressões que passam por ali. E o produtor no sul sabe bem aí o que aconteceu no mês de outubro, porque no Brasil somente a região sul ficou com temperaturas abaixo da média, porque só choveu, não fez sol, então não tem como aí as temperaturas se elevarem. Quando olhamos aí para a questão das temperaturas, veja, aqui batemos 0,55, sendo superior aí a 2016, quando tivemos o Super El Niño, como aí o outubro mais quente da história. Olhando aí, porque não é só a temperatura do ar e também não é só o El Niño que está influenciando o clima em todo mundo, aquele gráfico aí da anomalia de temperatura em superfície do mar em todo o globo, veja só, nessa linha escura, quando a gente lá atrás, há 4 meses atrás, vinha alertando aqui sobre essa linha estar muito aquém das demais, e isso se continua aí durante os últimos meses, se encontra aqui neste momento, ou seja, a atmosfera respondendo a essa anomalia do oceano, o que vai ecoar ainda não só ao final desse ano, como também início do próximo ano, o que acaba aí já até comprometendo aí as lavouras de primeira safra, porque vai continuar esse calorão, chuvas acima da média na região sul, e a chuva quando volta ali no Mato Piba, centro-oeste, também na região norte, volta com pouco volume que não é suficiente aí para garantir um bom ciclo das lavouras. Ou seja, só para ficar muito claro aqui para quem está nos assistindo, essa última linha aqui é do comportamento da temperatura da superfície do oceano. Desse ano. Desse ano, muito mais acima ali do que a gente vê a laranja, que é 2016, que teria sido o recorde, do que também a gente vê a azul, que é 2015, e a amarela, 2022, do ano passado. Então, isso a gente está acima de recorde, acima do que foi registrado no ano passado. Então, bem complicado mesmo essa situação que a gente está mostrando aqui. Que, inclusive, aí não tem jeito, né? Focar aqui no gráfico de cima, que é o quê? A média dos últimos 12 meses. E veja só, lá em cima, quando em 2016 tivemos o ano mais quente da história, quando comparado até o momento, olhando para os últimos 12 meses, já chegamos aí no patamar do ano mais quente do ano. Ou seja, somente aí se confirmar previsões aí de um inverno muito rigoroso nos Estados Unidos e demais áreas da região norte, a tendência é que já foi aí o ano mais quente da história, porque considerando até esse momento, já é o ano mais quente da história. Então, infelizmente, a atmosfera responde a essas anomalias e a consequência o produtor sente na pele, né? Temperaturas acima da média e a chuva quando vem não vem bem distribuída. Infelizmente, não é um cenário favorável para a agricultura em todo o país. Agora vamos falar então da Penta de 14 a 18 de novembro. Quais serão as mudanças no início da virada e da segunda quinzena? Continuando então com a previsão do tempo, aí já olhando de uma forma mais estendida, o panorama não deve mudar aí muito para o próximo período, porque veja,
Nada de chuvas aí volumosas no Brasil Central, chuvas aí voltando com força na região sul, vai ser um período aí de praticamente 10 dias chuvosos, então situação que não vai favorecer os trabalhos em campo, esse volume pode passar aí até de 150 milímetros no Rio Grande do Sul, e a notícia boa é que as chuvas ainda retornam aqui de forma mal distribuída para São Paulo e aí para o sul de Minas Gerais, o que vai ajudando aí a repor a umidade do solo. Cenário aí preocupante também para Rondônia, como o rapaz aí da ProSoja estava comentando, reclamando da situação, e a situação vai continuar. Temperaturas elevadas, chuvas mal distribuídas também vão afetar aí o estado de Rondônia. E aí não tem jeito, né? Esse caldeirão no Brasil Central, com temperaturas batendo na casa dos 40 graus, com a ausência de chuvas, prejudica aí as lavouras de primeira safra, dentre elas aí a soja. Com certeza. E a soja, eu quero que você mostre também como está o andamento do plantio, porque a gente sabe que algumas áreas avançou bastante, algumas ainda está atrasado em relação ao ano passado, e tudo por causa ou do excesso ou da falta de umidade, né, Arthur? Exatamente. Segundo aqui dados da Companhia de Abastecimento, a Conab, somente o Paraná está adiantado em relação ao mesmo período do ano passado aí com 69%, sendo que no mesmo período do ano passado estava com 67%, não é um grande adiantamento, porque as chuvas também atrapalharam os trabalhos em campo no estado paranaense. Em todas as demais áreas, todas elas estão atrasadas em relação ao mesmo período do ano passado, justamente pela ausência de chuvas e também das altas temperaturas. Situação, como vimos na previsão do tempo, que não deve mudar nos próximos 10 dias, então trabalhos em campo praticamente comprometidos aí em todas as áreas de soja, porque no Rio Grande do Sul até já está em 2%, o excesso de chuvas aí nos próximos 10 dias vai impossibilitar os trabalhos em campo. Então, situação complicada para a soja no Brasil e também não, isso aí já podemos até estender, né? Vale para a soja, vale para o milho, então situação aí complicada para o produtor brasileiro, Priscila. Tá certo, Arthur. Muito obrigada aí mais uma vez pelas atualizações aqui. Amanhã, até mais, a gente fala mais e tem sempre podcast Canal Rural Clima, não é verdade? Aqui no Canal Rural, nas plataformas Spotify, Amazon, Deezer e Audacy. Obrigada, até mais. Até mais, Priscila. Uma boa tarde para você que nos acompanha.